Olá, boa noite, com a autoridade de Deus, com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui nesse momento gravar um pequeno vídeo aqui, né? Para nos falarmos a respeito de um assunto que mexe muito com a cabeça dos homens, da humanidade, de modo geral, das pessoas. Quando fala assim esse nome, eles ficam inteiramente assustados, ficam com medo, né? Ficam querendo discutir assim, não, isso aí não vai acontecer com nós, não existe nada disso não existe nada disso não. O inferno é aqui na terra mesmo, né? O inferno é as pessoas que faz, né? Meu querido e amado ouvinte, você fala isso porque você não conhece a realidade, não conhece a verdade, não conhece as coisas de Deus, por isso que você fala isso. O assunto discutido com relação à humanidade é uma coisa que vem desde muitos tempos atrás aí do início, né, das civilizações. Um dos povos mais adiantados na época que existiram foi os mais antigos, assim que fala, né, que são os egípcios, né. Depois vieram os fenícios, vieram os gregos, né, e por aí se vai, só que são tudo gerações mais novas, mais recentes, né, os mais antigos mesmo são os egípcios lá, que são os descendentes da tribo lá de Cã, né? Então, que vieram por aí e fundaram esse império aí, né? Tanto da África, né? Que o principal fundador da África lá, que é o Canaã, né? Os descendentes dele, antigo, né? E Canaã é o nome de uma cidade, mas era um dos filhos de Cã, né? Por isso que ele recebeu esse nome de Canaã, né? Canaã é um dos filhos lá, dos netos de Cão, né? Louvado seja Deus. Mas aqui é o seguinte, nós vamos tratar nessa noite um assunto que eu andei passando, distribuindo um vídeo aí para vocês assistirem, né, a respeito de um assunto muito chocante da Bíblia que eu já falei, que é o inferno, né? As pessoas não acreditam no inferno, né? Acham que não existe inferno, que existe céu, mas também as pessoas confundem, né, o que é inferno e o que é céu. Esses dois lugares está reservado exatamente após a morte do cidadão, da pessoa, do ser humano aqui na terra do homem, né? Após a morte que você vai ter esses lugares para ir. Se você morrer com Cristo, morrer salvo em Deus, a Bíblia nos fala claramente que você será levado pelos anjos para o lugar do nome chamado Seio de Abraão. Se você morrer no pecado, morrer sem Cristo, sem ter aceitado o Evangelho, você vai para o lugar chamado de Geena, Sheol, Sepultura, Inferno, todos esses têm o mesmo nome, é tudo o mesmo lugar, tá? E eles existem, porque nos diz ainda a palavra de Deus, né, lá em Provérbios, lá, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus, ela está aqui é para ser cumprida, né? Um tio, né, um J, Jesus disse que será omitido que não tenha seu cumprimento. Então, se você não crê na palavra de Deus, como é que você vai crer na sua salvação? Como é que você vai crer que existe condenação, que existe céu, que existe inferno, né? Se você não crê na palavra de Deus. Então lá na palavra de Deus, o provérbio lá diz que o caminho entendido é para cima, para se livrar do inferno que está para baixo. Então quando você está olhando para cima, né, a Bíblia nos diz que nós devemos estar sempre olhando para cima, né, para a obra do Cordeiro de Deus, na obra redentora que Cristo fez um dia por você lá na cruz do Calvário, né? Mas vamos aqui começar a ler uns versículos da palavra de Deus, né? Primeiramente eu quero ler aqui no Evangelho de São Mateus, né? Louvado seja Deus, né? São Mateus, nos versículos 37 em diante aqui, né? Louvado seja Deus, né? A partir do capítulo de número 25, versículo de número 41. 41, diz assim a palavra de Deus aqui, ó. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim,
malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Veja aqui o que é que diz a palavra do Senhor Jesus, que naquele dia, quando os anjos vier para fazer a colheita, que está escrito lá em cima, lá no início, lá, ele mandará os seus anjos vir, e aqui ele reunirá as nações todas em volta de si, os bodes colocará à sua esquerda e as ovelhas colocará à sua direita, e ele começará a falar a respeito dessas coisas. Tive fome, né? E me deste de comer, tive sede, me deste de beber e tal. Mas quando fizeste a mim, fizeste um desses pequeninos. Quando deixaste de fazer, a um desses pequeninos também deixaste de fazer a mim. Então apartai-vos, diz aqui, né, no 41, né? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, né? Então, veja só o que é que nos fala a palavra de Deus aqui. Ainda tem aqui uma continuação dessa, a partir do versículo 41 também aqui, do versículo do capítulo de número 13, né? Capítulo 13, né? Que também nos fala a respeito disso daqui, olha aqui, ó. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles escolherão do seu reino tudo o que causa escândalos e os que cometem iniquidade, e lançar-os-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Essa semana mesmo eu já publiquei um vídeo falando a respeito desse mesmo assunto. Por que será que Deus está tão interessado em fazer com que as pessoas entendam, né, essa palavra? Porque Ele não quer que ninguém se perca, Ele quer que todos venham encontrar a salvação, venham encontrar o caminho de Deus, né, venham encontrar a felicidade e ser salvo. Então nós vamos ver aqui este nome chamado Geena, né? Que ele é um nome antigo dado pelos filhos de Israel, lá nos filhos de Israel, que na época aqui do rei, né? Acais e Manassés, né? Eles pegaram e sacrificaram seus filhos aqui ao deus Moloque, né? Então aqui diz assim, ó, que eles pegaram, né? Lá você vai ler esse trecho lá em 2ª Crônica, no capítulo 28, versículo 3, e no capítulo 33, versículo 6, né? Josias foi o reformador, né, que fez deste lugar um lugar impuro, né, onde era queimado lixos e lançados cadáveres das pessoas que morriam ali, né? Então os profetas também julgaram aquele vale como se tornando-se um lugar de castigo vindouro, né? Lá em Jeremias 7:31, 19:6, Isaías 31:9, né? Então existe toda uma modificação aqui, né, no sentido da Geena do Antigo Testamento, né? Que significa, né? Ó, Geena significa o castigo eterno, que já não será mais localizado no Vale de Inom, né? Quando o Geena tem numerosos sinônimos, né? O equivalente ao fogo eterno, em Mateus 18:8, né? E 25:41, né? Que eu acabei de ler. O fogo é inextinguível, né? Também. O fogo e o verme, né? Lá em Marcos 9:48, que diz que o fogo não se apaga e o bicho não morre, né? Isaías 66:24, que também fala a respeito desse fogo eterno da fornalha ardente de fogo, né? O lago de fogo, né? Que é aquele 13:42 que eu acabei de ler também. Lá em Apocalipse, no capítulo 20 e versículo 14, também que está escrito, né? O lago de fogo de enxofre, né? No capítulo 14, 10 e 19, 20, né? E todos esses lugares aqui estão, assim, digamos, mencionados, como no caso foi o castigo de Sodoma e Gomorra, né? Que também foram queimados com fogo e com enxofre, né? Ali naquele lugar onde que se transformou, ali onde que é a região hoje do Mar Morto, né?
ali que se transformou em lago de sal ali, lugar sem vida, sem nada, agora está voltando a viver novamente, né? Para quem tem conhecimento disso aí. Lá também o castigo eterno, em 25:46 de São Mateus, né? As trevas de fora, de Mateus 8:12, 22:13, 25:30, né? Como pode a hiena ser fogo, né? E trevas ao mesmo tempo, né? Ela é fogo porque a presença de Deus, Deus consome, né? Através do fogo, tudo que é de impureza que existe, Deus destrói através do fogo. O fogo é quem purifica todas as coisas. Então a hiena, no caso, é o lugar que vamos ver aqui, ó. O termo Geena já não se encontra mais lá nas epístolas de Paulo, né? Porque foi substituído por cólera, né? Irritação e cólera, tribulação e angústia, perdição, né? Corrupção, né? Que tudo isso deve ser rejeitado, né? As síntese de Geena são a salvação, a vida eterna, a cidade celestial, né? Então, o contrário de tudo que é de Geena, por exemplo, que seria o lugar de condenação, de perdição e tudo ela é substituída aqui, né, no caso que a síntese dela no sentido oposto, né, são exatamente o quê? Salvação, vida eterna, né, e a cidade celeste, o lugar onde que vai habitar. E quanto que Geena é o quê? O lugar aqui, ó. Que a Geena será a morada dos mortos, né? Também chamada de inferno, ou o mundo, né? No Antigo Testamento. Para o lugar aqui, aonde vão todas as almas após a morte, né? Esperando a ressurreição. Enquanto que a Geena recebe para o castigo os malfeitores, após o julgamento final, é a segunda morte, né? Que vai falar lá em Apocalipse 26:14, que fala ali, né? Bem-aventurado, né? Aquele santo que não tem, que tem, né? Encontrado a primeira ressurreição, porque deste não sofrerão a segunda morte. Porque a segunda morte vem exatamente quando essas pessoas forem ressuscitadas. Lá do Hades, do Geena, daquele lugar horrível, onde que as pessoas ficam sofrendo lá. É real, né? No caso aqui, porque a Bíblia nos fala vários lugares aqui da passagem da Bíblia aqui, onde eu acabei de citar, esse lugar tudinho vai falar a respeito do Geena, do fogo, da perdição, da cólera de Deus, né? Do castigo de Deus, da morte, né? Todos esses lugares aí, você vai ter essas condenações final, né? Lugar de treva, lugar de sofrimento, lugar de angústia, né? Enquanto que as coisas que Jesus fez, né, para nós, ele diz em sua palavra aqui, né, que ele não veio, então, para condenar. Então, essas palavras aqui, chamadas aqui de Geena, ele diz assim, olha, lá em 12:47, né, Jesus coloca o homem diante de uma decisão de vida ou morte. Ele mesmo determina a sua própria sorte eterna. Entregue a si mesmo os homens, vão direto para o Geena, que é a morte, né? Ou pela intervenção da obra redentora de Cristo, né? E aceitada pela fé, lhe dará um outro destino. Aí ele terá um outro lugar de descanso, né? A Geena ameaça aqueles que de imediato se afastam de Cristo, né? E em São Mateus, lá no capítulo 23, e João 8:47, né? 44-47, também os discípulos que não preservaram no testemunho a ser afastarem de Cristo, né? Também esses terão o seu fim determinado lá no lugar chamado de Geena e Lago de Fogo, né? Hum? Por quê? Os crentes devem romper com todas as formas de pecado. Não pode jamais se dar ao luxo, né, de ficar numa vida metida no mundo, no pecado, né? Os filhos da Geena, né,
são os escribas, os fariseus, os hipócritas, né? Aqueles que educam com o seu exemplo, né? Que são em São Mateus 15, eles são os filhos do diabo, mentirosos, homicidas, né? Pela atitude que tomarão em relação a Cristo. Né? Tiago também, 3,6, adverte contra o poder infernal da língua. Em resumo, né? Quando o Geena vem para a condenação do homem carnal, do homem que não tem Deus, que não tem a Cristo, Jesus Cristo se coloca como a vida, né? Ele diz em sua palavra, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Né? Quem crê em mim, né? Ainda que esteja morto, né, viverá. E aquele que crê em mim jamais morrerá. E por aí se vai. Né? Esses são os ensinamentos de Jesus Cristo. E se você quer escapar-se do lugar de tormenta, do lugar do inferno, do lugar da tentação, de sofrimento, né, você venha para Cristo hoje. Por que eu digo lá? Lá também tem ali em São Marcos, lá que fala a respeito dos vermes, onde o bicho não morre, né? O verme não morre e o fogo não se apaga. Eu tive esses tempos atrás que eu publiquei, tem um vídeo meu publicado aí a respeito disso daí, que eu tive a visão de Deus. Deus me levou até um lugar determinado e me mostrou ali a entrada do inferno. Ele disse assim, aí eu questionar, mas isso aqui que é o inferno? Eu falei, não, aqui é preparação para o inferno, vem aqui do outro lado que eu vou te mostrar. Quando eu saí do outro lado, eu vi o sofrimento e o grito das pessoas correndo e aqueles vermes enormes lá, né, comendo, né, aquelas pessoas arrancando com aquelas mãos, parecia uma mãozinha de largata, né, mas não era bem uma largata, parecia uma largatona assim, em pé, aquilo lá, porque tinha mão grande. Ele catava assim nas partes íntimas das mulheres, quanto dos homens, arrancava lá com as duas mãos, comia aquilo lá e só via aquela sanguentada no chão lá e o povo gritando e lamentando naquele sofrimento horrível, né? Foi aonde que eu saí correndo daquele imenso terror, né, daquelas figuras horríveis, daqueles vermes horríveis, né? E o Senhor já tinha dado ordem para aquele que estava comigo para não mexer comigo, que dizia que eu era um dos escolhidos do Senhor, que não era para tocar em mim. E quando ele vinha para o meu lado, saía fogo das minhas mãos, saía raios de fogo, né, da minha mão, um relâmpago, um raio elétrico, quando você vê explodir um transformador na rede elétrica, lá que dá aquela cortina de fogo, assim saía de minhas mãos. E eu jogava em direção àqueles vermes e aqueles vermes explodiam, aquela nojeira, aquele lamaçal de coisa podre, né, pro mundo lá. E foi aí que eu me acordei nesse intervalo de tempo, né? Glorificando a Deus. Então, eu quero dizer para você que são coisas reais. Então, eu publiquei um vídeo aí para vocês hoje, que apareceu aqui para mim na internet, né? A respeito de um lugar que as pessoas acharam e descobriram lá a entrada da porta do inferno, onde que as pessoas ali estão sendo queimadas e gravaram, disse que gravaram lá, não sei o que é aquilo lá, mas é mais ou menos daquele tipo que Jesus falou na sua palavra, né? Que ali haverá pranto e ranger de dente, né? Naquele lugar. Não é assim que eu li na palavra de Deus, agora acabei de ler para vocês ali, né? Então, é assim, vocês ficam na dispensação da graça, na dispensação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e crendo numa coisa, assim como existe céu e existe terra, assim como existe paraíso, lugar santo onde as almas salvas por Cristo irão morar, e assim como haverá o lugar de tormento, o inferno, onde as almas também irão perecer. A alma, ela é eterna. A alma do homem, ela nasceu para ser eterna. Ela jamais morrerá. Morrerá sim, a segunda morte. Será a morte, ela terá uma morte física aqui na terra, igual a todos os homens, todos os seres, até os animais vão passar por essa morte. Não tem escapatória para ninguém, né? Nasceu, é igual às árvores, nasceu, cresceu, envelheceu e morreu, né? Assim é os homens. Então, só que acontece um detalhe, a pessoa que, mesmo que seja um velho, idoso aí, que parta para a eternidade, se ele partir com Jesus, diz a palavra do Senhor
Lá na parábola do rico e de Lázaro, Jesus, eu sempre estou citando direto para ler esse versículo, porque é muito importante, que há uma separação entre os que estão lá no paraíso, que não pode jamais, mesmo que se quisesse, não iria, porque já estão ali no céu, já é de Deus, não tem mais como. Ali não há condenação mais para ele, não há perdição. E muito menos que estão lá vir para cá, quer dizer, os que estão lá no inferno também, que estão no sofrimento também, jamais virão para o céu. Tá? Então, essa parábola do rico e do Lázaro, ali do capítulo 16, versículo 19 em diante, é muito importante você ler todos os dias isso daí, até você entender o que é realmente. Faça a referência, busque, vá, procure um dicionário bíblico, procure alguma coisa que mostre para você o que é inferno, o que é Sheol, o que é Geena. Né? A Geena é o lugar exatamente de ficar aguardando as almas das pessoas até o dia de vir se ressuscitar para ir para o julgamento eterno. Quando for no julgamento eterno, diz a palavra de Deus, será julgado e lançado no lago de fogo. Lá cada um vai ser um julgamento eterno. Ninguém sabe quantos bilhões de anos vai existir, porque é eterno, tudo vai ser eterno, eternamente, a glória eterna e pronto. Só que você vai ficar sofrendo se você não aceitar Jesus como teu Salvador e não correr para os pés dele. Isso aí não tem meio termo. Jesus deixa claro em sua palavra, né? Que aquele que não aceitar ele e que não aceitar a sua palavra, né, já há o que o condena a ele. Né? A palavra que eu vos tenho falado, essa há de vos condenar no último dia. Né? Se Jesus não tivesse vindo para a terra e não tivesse falado a sua palavra para nós, se ele não tivesse mostrado para o homem aqui, né, que é este homem, né? Nós podemos ver aqui, agora eu vou acabar de ler de novo esse versículo, que é muito importante aqui de São João, no capítulo número 8, né, que Jesus nos fala a respeito dessa passagem, né? Aqui, a respeito dessa passagem, ah, na verdade, julgo o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o meu Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, né? E de mim testifica também o meu Pai que me enviou, né? Então, aqui, ó, Jesus está falando aqui em sua palavra que ele é o verdadeiro Deus, que ele é quem verdadeiramente vai julgar o homem, é ele quem vai dizer para o homem se ele será salvo ou se não será salvo, né? Então, meu querido e amado ouvinte da palavra de Deus, veja só neste dia o que é que Deus tem para você com relação às obras de Deus, né? As obras dos homens, né? Para que você tenha direito um dia de entrar na cidade pelas portas, né? Louvado seja Deus. Grande e poderoso é o nosso Deus, grande e poderoso é a sua palavra, né? Que um dia o Senhor Jesus há de se sentar à mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó. E ele diz assim: vinde benditos do meu Pai, para possuir por herança o reino que para vós foi preparado. Desde a fundação do mundo, quer dizer, quando Deus criou o mundo, criou a terra e todos os seres, né, existentes, ele também já criou o eterno e poderoso reino de Deus lá para guardar o homem. Porque Deus sabia já que ia acontecer essas coisas com o homem, né? Apesar de você ver a palavra do Senhor falando lá em Gênesis, lá, né? Quando ele fala para Noé lá, né? Que ele tem olhado para a terra e tem visto a terra toda corrompida, só há pecado e clamor e crime sobre crime, e prevaricação e toda sorte de prostituição, de maldade, de latrocínio, né? As pessoas não tinham a menor
capacidade mais de permanecer na Terra, estava realmente contaminado. E nos dias atuais nós estamos quase chegando a esse ponto, na Terra, de chegar igual estava nos dias de Noé, né? Em que as pessoas ficarão insuportáveis. Olha, você veja o que está acontecendo mundialmente nesses últimos dias. Você veja que aí um movimento muito grande, universal, das pessoas, esses extremistas, que estão tentando tirar de todas as maneiras, todos os benefícios, todas as coisas que o povo tem, e implantarem ditadura, implantarem as suas próprias leis. Com essa história de Deus, pátria e família, é a mesma coisa que fazia o nazismo, que fazia o pessoal do antigo Mussolini, né? Lá na Itália, né? Dos fascistas, né? Então vocês têm, né, um bocado de exemplo pela frente aí, que já se passaram na história, né? Se vocês começarem a analisar e pesquisar, vocês vão ver que o mundo está correndo exatamente em velocidade sem precedente para a destruição. As pessoas começam a se odiar. Vê o que aconteceu em 2022 aí, como é que estava essa situação, as pessoas com medo de sair na rua, querendo se matar, querendo se esbagaçar aí, né? Com ameaça, né, ameaçando de dar tiro, né, de não, vamos armar todo mundo, vai armar, o povo armado não será escravizado e aquela coisa toda lá e tal. Enquanto que a palavra de Deus, né, quer dizer, as pessoas que defendem as coisas de Deus estão aqui, ó, né, com a palavra de Deus na mão, uma hora dessa, pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus para as pessoas, para que venha, né, diante desta palavra santa e bendita e gloriosa, né, encontrar, né, com o caminho do céu, encontrar com a verdadeira salvação da alma, mas as pessoas não querem, as pessoas não estão nem aí. O que as pessoas querem mesmo é cada dia mais ganância, é ter poder, é pensar em enriquecer, pensar numa vida totalmente diferente, uma vida cheia de glamour aqui na Terra. Que glamour que essas pessoas terão? Tem glamour hoje, quando é amanhã está chorando. Né? Hoje está lá na maior festa, quando é amanhã está se lamentando e chorando, né? Porque deu errado, porque alguma coisa aconteceu de errado com a família, com o filho, com o marido, com a esposa, né? Alguma coisa dessa natureza. Enquanto que o cérebro de Deus, as pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo, permanecem ali, firme, caminhando firme, olhando para frente, em direção ao reino celestial. E nesta noite, mais uma vez, eu te convido, fuja do Gehenna, fuja do inferno, fuja do lago de fogo. Venha para Jesus, que está de braços abertos, porque ele disse: eu vim o mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Mas, porém, aquele que não crê na minha palavra, já está condenado. Já um que vos condena é a palavra que eu vos tenho falado. Né? Ali em São João, eu li, que ele está dizendo assim em sua palavra, que já tem um que julga. Né? É exatamente o que é a palavra. A palavra de Deus, Jesus é a palavra. Eu preguei ontem a respeito, tem uns vídeos meus falado aí a respeito da palavra de Deus, que Jesus é a palavra, né? Então é isso aí, meu amigo. Que Deus o tenha e abençoe em nome de Jesus Cristo. Encerro nesta hora este vídeo. Em nome de Jesus. Amém.